Olá, finalmente saiu a medida provisória 936, onde foi editado sobre redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, onde nenhum funcionário público ou de empresa do governo poderá ingressar nessa medida provisória, sendo federal, estadual ou municipal, e todos os empregados das empresas privadas, independente do seu tempo de registro, poderão ingressar nessa medida provisória, tá bem? Depois de você for instituir na sua empresa ou a redução ou a suspensão, você terá 10 dias corridos para você comunicar ao Ministério da Economia e o sindicato laboral da sua categoria. Só que na medida provisória não mencionando como que as empresas vão fazer isso. Para comunicar ao Ministério da Economia. E os sindicatos, muitos deles estão de portas fechadas, então a gente também não sabe como a gente vai comunicar aos nossos sindicatos. Mas daí já é outro problema, né? Vamos a alguns detalhes dessa medida provisória. Eu fiz um resumo e vou tentar passar para vocês o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, você vai ter que fazer essa comunicação de 10 dias e também tem alguns detalhes em relação a quem pode fazer acordo coletivo e acordo individual. Tem 3 categorias, tem a convenção coletiva, acordo coletivo e acordo individual. Convenção coletiva é aquela que é estipulada entre o sindicato dos funcionários e o sindicato do patronal. Acordo coletivo é aquele que a empresa faz diretamente com o sindicato dos trabalhadores, editando algumas regras da convenção coletiva, aquele que seja mais adequado para o seu dia a dia da sua empresa. E o acordo individual é aquela que a empresa faz diretamente com o seu empregado, tá? Para fazer a redução de jornada de trabalho ou a suspensão, tem teto. As pessoas que percebem o salário, os empregados que percebem o salário até R$ 3.135, que eu acredito que seja uma boa parcela, vai poder fazer acordo individual. E também os portadores de diploma de nível superior e que exercem a função dentro da empresa, que ganhem de 12.202 para cima, também poderá fazer acordo individual. Isso também já tinha na reforma trabalhista, isso já era mencionado, né? As pessoas, então, que percebem o salário de 3.135 a 12.202, que também não tem o diploma, vai ter que fazer acordo coletivo, direto com o sindicato. Então, não vai poder ser acordo individual, tá bem? Então, tem essa regrinha também. Agora, referente ao valor do benefício. O valor do benefício vai ser tudo aquilo que o governo vai pagar para o empregado, para o seu empregado, ou para você, empregado, vai ser com base no seguro-desemprego que você teria direito, ou o seu funcionário teria direito, tá? Então, no caso de redução de jornada de trabalho, será aplicado o percentual da redução sobre o seguro-desemprego, depois eu vou falar quais são os percentuais, e no caso da suspensão do contrato de trabalho, será 100% do valor do seguro-desemprego que você teria direito, ou no caso de empresas que faturaram no ano de 2019 mais de 4.800.000 reais, o governo vai indenizar esse empregado só 70% do seguro-desemprego que ele teria direito e 30% do salário, daí é outro cálculo. E a empresa vai pagar como verba compensatória 30% do salário da pessoa. Não vai ser pago como salário, tá? Vai ser pago como verba compensatória. O que é isso? É uma verba indenizatória, onde não incide cálculo de INSS, fundo de garantia nem imposto de renda. E se a empresa for de lucro real, ela vai poder abater esse valor também na parte do imposto de renda dela, tá bem? Isso daí seria bom depois você procurar o seu contador para pegar maiores detalhes. Então, essa verba vai ser como indenização, 30% do salário da pessoa, tá? Se a empresa faturou mais de 4.800.000 no ano de 2019. Daí a redução, vamos falar agora sobre a redução de jornada de trabalho. Ela poderá durar apenas 90 dias do dia que você fez o acordo coletivo ou acordo individual. Vai ter que preservar o valor hora do trabalhador, então vai ter que preservar aquele valor hora.
O acordo vai poder ser individual ou acordo coletivo, como eu já mencionei sobre os tetos dos salários, e tem que comunicar o seu funcionário, o seu empregado, até 2 dias corridos antes dele começar a fazer essa redução de jornada de trabalho. Quais são agora as jornadas de trabalho de redução de jornada de trabalho que o governo autorizou? 25%, 50% ou 70%. Tá? Isso é proporcional, jornada de trabalho e salário, tudo proporcional. E não, sempre percebendo o mesmo valor hora do empregado. No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, vai poder fazer no máximo por 60 dias, pode ser 30 mais 30 ou 60 corrido, mas no prazo máximo de 60 dias, onde eu já falei para vocês que vai ser 100% a restituição do governo, se for uma empresa que tenha faturado menos de 4 milhões e 800 mil no ano de 2019. Acima disso, eu já falei sobre a regra, né? E daí, durante a suspensão da suspensão do contrato de trabalho, menciona que o empregado terá os mesmos benefícios que se estivesse trabalhando normalmente, o contrato estivesse ativo. Então, se for plano de saúde, mantém, cesta básica, mantém, tá bem? E fica e também o empregado que tiver com o seu trabalho suspenso, como não vai ter recolhimento de fundo de garantia, não vai ter recolhimento de INSS e nada, ele pode contribuir ele mesmo como facultativo ao INSS, tá? Fazer uma guia e pagar como facultativo esses 2 meses que ele vai ficar com o contrato suspenso. Durante assim, se acontecer essa menção de suspensão de contrato de trabalho e for descoberto por algum auditor fiscal ou alguém denunciar que a pessoa continuou trabalhando, mesmo que seja por teletrabalho, a empresa vai sofrer algumas consequências, conforme tem a lei, também que na medida provisória vai ter que pagar todos os salários que a pessoa ficou como contrato suspenso e também todos os recolhimentos dos impostos, tá? Outra coisa também, os funcionários que têm contrato intermitente, ele vai poder receber o benefício emergencial de R$600 até 3 meses. Então, ele entra naquela categoria de uma outra MP que saiu sobre a ajuda emergencial, que algumas pessoas recebem R$600 e outras até R$1.200, mas esse é outro assunto, tá? Agora, o grande problema que vocês precisam se atentar, eu preciso até ser rápida, sobre a estabilidade. Você que vai utilizar da redução de jornada de trabalho para o seu empregado ou a suspensão de contrato de trabalho, esses funcionários terão estabilidade. Quais são as estabilidades? Durante o período acordado de redução de jornada de trabalho, de salário, de suspensão temporária de contrato de trabalho, então, enquanto ele estiver suspenso ou ele tiver com redução de jornada de trabalho, ele não pode ser demitido. E quando ele voltar desse contrato de 60 dias, no caso para suspensão de contrato, e 90 dias no caso de redução de jornada de trabalho, ele terá o período equivalente ao acordado para redução ou suspensão. Então, a hora que ele voltar, ele tem o mesmo período que ele ficou com redução de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, o mesmo período de estabilidade a hora que ele voltar. Então, precisa se atentar a isso. Daí, o que acontece? Se a pessoa for demitida sem justa causa durante esse período de estabilidade, daí tem um monte de regrinha aqui que você vai ter que pagar como verba indenizatória. Por exemplo, uma pessoa vai receber como indenização 50% do salário do funcionário se ele ficou com redução de jornada de trabalho de 25% a 50%, que ele reduziu a jornada de trabalho. Se ele reduziu de 25% a 50%, se ele for mandado embora, ele vai perceber 50% de verba indenizatória na rescisão sem justa causa. Se a pessoa fez uma redução de jornada de trabalho de 50% a 70%, ele vai receber 75% de indenização do seu salário, se ele for demitido sem justa causa. E se ele fez uma redução de jornada de trabalho acima de 70%, eu não sei porque eles colocaram isso, porque não pode, mas que seja no caso de suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber uma indenização de 100% se ele for demitido sem justa causa, dentro das regrinhas da quantidade de estabilidade que ele vai ter. Então, tem que se atentar muito a isso, tá bem? Você vai ter que trabalhar muito em conjunto com o seu DP e com o seu jurídico, sempre com o seu DP e com o seu jurídico. Pessoal, saiu hoje
Eu li toda a medida provisória umas 5 vezes, fiz um resumo. Estou fazendo esse vídeo para ajudar emergencialmente todo mundo, os meus clientes, os meus amigos e todo mundo que me segue no YouTube e Instagram. Surgindo mais dúvidas, que com certeza vão surgir mais dúvidas, vocês podem me perguntar por todos os canais que eu tenho, Instagram, Facebook, YouTube, quem tem meu WhatsApp pode mandar, e eu vou ajudando na medida do que vão chegando as dúvidas, tá bem? Então é isso por enquanto, tem regrinhas a serem cumpridas e muita dor de cabeça pros DPs, pros escritórios de contabilidade, mas a gente vai ajudar, a gente tá aqui para ajudar, na verdade. Então, pessoal, outra coisa que eu também sempre falo rapidinho, se atentem a ajudar o pessoal que mora na sua cidade. Comprem dos estabelecimentos perto da sua casa, não deixe esse pessoal na mão, tá bem? Se você tem uma diarista, dá uma ajuda mensal para ela. Ela não tem de onde ela tirar por enquanto, porque o governo ainda não falou de onde vai dar aquela ajuda emergencial. Eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo.